Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 24 de setembro, 25º domingo do Tempo Comum. E hoje, encerrando o mês da Bíblia, nesse domingo, a Igreja nos convida a celebrarmos a Sagrada Escritura, esse livro tão importante para o mundo, para a nossa Igreja e para nós cristãos, porque é a palavra do próprio Deus que fala conosco. E eu quero te convidar, nesse domingo, a tomar então a palavra que está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, infelizmente, entre nós homens, há sempre esse espírito de concorrência, esse desejo intrínseco de disputa, de reconhecimento, de ser valorizado, de estar à frente, enfim, isso faz parte de nós. Temos isso no nosso coração porque o pecado causa essa desordem em nós. Vale a pena notar que lá no livro do Gênesis, quando Caim teve inveja do olhar de Deus sobre as ofertas de seu irmão Abel, que de coração trouxe ao Senhor os frutos do seu trabalho, Caim murmurou contra o seu irmão, tramou a sua morte e o executou. Ora, é fato que entre os seres humanos há sempre a necessidade de reconhecimento e esse reconhecimento gera disputas, muitas vezes injustas e inspiradas por Satanás. Ora, quantos são os grupos humanos, seja de amigos, seja de funcionários numa empresa, seja na própria família ou até mesmo nos trabalhos pastorais da igreja, que se desmancham, que se desfazem, porque uma pessoa se sentiu injustiçada porque Deus concedeu a outra ou a outros mais dons do que concedeu a ela. Eu, nesses anos todos de caminhada na igreja, já vi muitas vezes isso acontecendo. Infelizmente, as pessoas acham que o reino de Deus é para a promoção humana, a promoção pessoal, para a exaltação das minhas virtudes e qualidades.
Muitos se esquecem que o reino dos céus é serviço, e serviço ao outro. Porque foi para isso que Jesus veio e foi esse o exemplo que ele nos deixou, o exemplo do serviço ao irmão. Infelizmente, quando a gente para e vai olhar a realidade das nossas paróquias, o que nós mais encontramos é isso: homens e mulheres que querem ser servidos, que querem ser valorizados, que querem ser exaltados pelos outros. E se os outros não o fazem, eles mesmos se encarregam disso. Ficam jogando confetes em si mesmos, valorizando e supervalorizando as suas virtudes, que são poucas, mas que existem, e de modo a que os outros reconheçam que eles são imprescindíveis na obra de evangelização. Irmãos, todos nós somos amados por Deus e o Senhor quer sim que todos nós estejamos no trabalho evangelizador da igreja, na vida pastoral das nossas comunidades, mas é preciso ficar claro uma ideia: nós não somos indispensáveis. Nós somos passageiros. Ora, a glória do mundo, já dizia o antigo ritual de coroação do sumo pontífice, é passageira. Quando um papa subia à cátedra de Pedro, no momento da sua entronização e coroação com a tiara papal, 2 diáconos vinham até diante do trono do Santo Padre, traziam um braseiro e tomavam ali 3 porções de incenso e jogavam aquele incenso sobre a brasa ardente. O incenso mal tocava na brasa e se desfazia em forma de fumaça. E o diácono que estava jogando o incenso no braseiro dizia ao Santo Padre a seguinte frase latina: Gloria mundi sicut transit. Traduzindo, a glória do mundo é passageira. Irmãos e irmãs, tudo que acontece nessa terra termina. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Mas chegará um momento em que Deus e sua palavra não estarão acessíveis a nós. Nós não poderemos recorrer à palavra. Isso nós vemos bem explicitado na primeira leitura do profeta Isaías. Diz o profeta: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Quando nós vamos olhar as revelações que Deus de modo particular dá a muitos santos e santas, ou quando vamos ouvir e dar atenção às mensagens da Virgem Santíssima nas diversas aparições que ela ao longo dos séculos tem, por ordem e permissão de Deus, feito aos seus filhos e filhas, nós vamos encontrar em diversos momentos a Virgem Santíssima ou até mesmo os santos e santas dizendo que o tempo da graça vai cessar. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, num determinado momento, vai deixar de ser visível, de estar perto, de ser encontrado pelo seu povo. E por quê? Porque o Senhor já esgotou todas as suas graças, o Senhor já esgotou todas as possibilidades para que eu e você nos convertêssemos. Mas o nosso coração endurecido, muitas vezes, deu as costas para a palavra do Senhor. Busquemos o Senhor, irmãos e irmãs, enquanto o Senhor se deixa encontrar. Emendemos a nossa vida. Aceitemos o chamado que o Senhor nos faz à conversão e à mudança de vida. Sejamos esses operários que o Senhor convidou para o trabalho na vinha. Venhamos trabalhar, ou seja, venhamos fazer com que a nossa vida, pelo auxílio do Espírito de Deus, seja transformada segundo o coração e a vontade do Senhor. Deixemo-nos reconciliar com Deus, abandonemos a vida de pecado, abracemos a vida da graça, sejamos verdadeiros cristãos, para que, ao final de tudo,
nós recebamos a recompensa pelo trabalho e a dedicação que tivemos ao longo da nossa vida à palavra desse Deus. E qual é essa recompensa? Qual será essa moeda de prata que o Senhor vai dar a mim e a todos aqueles que se dispuseram a segui-lo de perto? O reino dos céus. Ora, quantas vezes nós achamos que porque nos esforçamos mais na vida comunitária, porque damos o nosso melhor nas atividades pastorais que realizamos, nós merecemos ser reconhecidos e exaltados pela comunidade, pelo sacerdote que preside a comunidade e até mesmo pelo próprio Deus. Quantas vezes nós nos portamos assim? Irmão, irmã, todos aos olhos de Deus são iguais. Aquele que tem dons abundantes e aquele que tem 2 ou 3. 2 ou 3 dons pequeníssimos até. Todos receberemos pela nossa fidelidade o mesmo pagamento, o céu. Isso se formos fiéis, porque muitos de nós não temos sido fiéis, não abandonamos a vida de pecado, não achamos que é conosco o trabalho em prol da santificação dos nossos irmãos e da conversão do mundo. Ora, nós precisamos, atentos ao chamado do Senhor, entender. É responsabilidade minha e de todos os meus irmãos na fé em Cristo, a conversão e a transformação do mundo. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Filipenses, ele vai nos dizer, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ora, a vida em Cristo é o que vale. A morte é apenas o passo definitivo para o convívio pleno e eterno com o Senhor. Mas como falar disso? Como colocar essa palavra nos dias de hoje para uma sociedade que a todo custo evita a morte? Uma sociedade que quer e está correndo atrás de técnicas que permitam ao homem a vida eterna neste mundo. Irmão, irmã caríssima, a vida neste mundo é passageira. É passageira, é finita. Por mais que as técnicas se desenvolvam, um dia a nossa existência nesse mundo chegará ao fim. E se nós não tivermos ao longo dessa vida trabalhado para recebermos a verdadeira vida que é o céu, nós seremos infelizmente condenados à perdição, ao fogo do inferno. Então hoje eu quero te convidar, indo à casa de Deus, participando da celebração litúrgica com seus irmãos e irmãs, a se dar conta disso. O tempo que nós temos nesse mundo é finito. E enquanto estamos nesse mundo e nessa vida finitas, nós precisamos agir em favor da nossa salvação e da salvação de tantos outros homens e mulheres. Precisamos ser fiéis. Não devemos desejar cargos, devemos ser felizes por aquilo que o Senhor nos chamou a vivermos e a fazermos pelo seu reino. Porque assim, o Senhor, como nos diz o salmista, estará perto de nós porque nós o invocamos. E se o invocamos, e o invocamos com fé e confiança, o Senhor nos conduzirá à eternidade. Que Deus te abençoe e até amanhã.